Vamos desenvolver um programa na linguagem de programação Octave que, dados n valores de entrada, apresente como resposta a soma de todos os valores e a quantidade de números pares informados. Então vamos aqui no ambiente de desenvolvimento do Octave criar um novo script. Primeiramente vamos limpar o console e inicialmente a solução vai realizar a implementação para ler n valores de entrada. Então, a variável n vai receber a entrada de dados, na qual o usuário deverá informar a quantidade de valores que existirão na entrada de dados. Por exemplo, nesse caso, o n é 5 porque eu tenho 5 valores. 10, 7, 3, 2 e 5. Então, no primeiro momento, vamos implementar a entrada de dados através de uma estrutura de repetição do tipo for, em que a variável de controle i vai de 1 em passo 1 até n. Vai executar n vezes. Então, a variável n receberá na entrada de dados a quantidade de valores que serão informados. E eu vou fazer, então, uma estrutura de repetição do tipo for, que vai executar n vezes a entrada de um valor. A gente sabe que, na hora de definir uma estrutura de repetição do tipo for, a variável de controle deve se especificar o valor inicial, o passo e o valor final da progressão de valores da variável de controle. Como o passo é 1 e esse é o valor default, a gente pode omitir essa declaração no comando. Portanto, dessa forma mais simplificada, a variável de controle varia de 1 até n em passo 1. Vamos realizar a entrada em que o usuário vai fornecer um valor, que será atribuído à variável valor abreviado, uma entrada de dados, então input. Eu vou usar a função sprintf para formatar a entrada de dados, onde eu vou mostrar a ordem do valor que deve ser informado. Então, a gente vai implementar dessa forma o argumento da função input, que tem que ser uma string. A string será o resultado da função sprintf. Então, essa string, nesse especificador de formato, vai receber o valor da variável de controle i, e daí vai aparecer no terminal de vídeo, no console, a indicação da ordem do valor. Primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor e quinto valor. Então, esse vai ser o processo de entrada de dados. Vejam que quando vamos inicialmente, antes de testar esse código-fonte, salvá-lo. Aqui na minha pasta exemplos, vou chamar esse código de 1. Então, vejam que ele está, nesse primeiro momento, pedindo quantidade de valores. Então, eu vou fornecer lá 5. Então, feita a entrada, esse comando de repetição vai executar n vezes. E eu deverei informar na ordem os valores. 10, segundo valor 7 a cada passo. Portanto, vejam que esse sprintf gera uma string como essa, onde eu vou colocar a ordem do valor. Primeiro, terceiro, agora o quarto e o quinto valor. Então, a entrada de dados já está implementada. Vamos seguir. Então, veja, o objetivo do problema é somar todos os valores informados. Vejam nessa coluna do meio que eu tenho uma variável que vai definir o somatório. Inicialmente ela começa de 0 e a cada passo eu somo ao seu valor o valor lido. Então, 0 mais 10 no primeiro passo, essa soma parcial passa a ser 10. No próximo passo, pego a soma parcial, que é 10, e somo o novo valor, 7, 17. Então, aqui eu vou declarar a variável soma, que vai começar de 0. Então, vejo que é sempre necessário inicializar o somatório com 0. Dentro do processo de repetição, eu digo que a variável soma vai receber o seu valor mais o valor lido. Então, é como está sendo
demonstrado nessa coluna do meio. A cada passo eu pego o valor da soma, no primeiro passo é 0, somo o valor lido. O valor lido foi 10. O resultado é 10 e eu atribuo para a mesma variável soma. Ou seja, no próximo passo eu vou somar o que eu tenho, 10, mais o valor lido, que foi 7. Então o resultado passa a ser 17 no segundo passo. E para o terceiro passo, pego o valor da soma, que agora é 17, soma-se ao valor lido, que foi 3 e 20, e assim por diante. Outra necessidade do problema é contar a quantidade de números pares informados. Então, sempre que o número for par, eu tenho que contar. Então, eu vou ter uma variável, identificada como conta pares, de forma abreviada, que também deve começar de 0. Da mesma forma que um somatório, a contagem também deve se começar de 0. E a cada valor lido, eu verifico se o resto da divisão do valor lido por 2, se isso for igual a 0, significa que o valor é par. Então, eu devo contar conta pares mais 1. Então, esse tipo de verificação verifica se o valor lido é um número par. Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Sendo par, eu vou fazer uma contagem. Então, a configuração do contador é dessa forma. Cada vez que eu encontrar um número par, eu conto 1. Sendo que o contador também deve se começar com 0. Então, aqui soma-se todos os valores lidos e essa é a estrutura de decisão. Define se o número é par, sendo par, eu conto. Ao final do processo de entrada de dados, eu vou, basicamente, vou pular numa linha aqui e mostrar os resultados alcançados, que a soma total foi igual ao valor, o valor da variável soma, e também que existem números pares. Conta pares. Então eu vou tentar mostrar aqui desta forma a soma total dos elementos e a quantidade de pares. Vamos ver se vamos testar o código e verificar se a solução já está acontecendo. Eu vejo quantidade de valores 5. Então essa é a entrada de dados aqui. Quantidade de valores. Agora eu vou entrar no processo de repetição for de 1 até n. Então vai ser executado n vezes. A cada passo eu peço que o usuário forneça um valor. E vejo que tem a noção de ordem ali. Essa função sprintf gera uma string, por isso s, formatada. E essa string se formata exatamente como a gente usa o comando saída printf. Na primeira parte temos uma string. Nessa string a gente acrescenta especificadores de formato, como aqui. E na segunda parte da implementação temos os valores, que serão associados aos respectivos especificadores de formato. Então, o primeiro valor é 10. Então, vejo que ele vai inicialmente pegar o valor da soma e somar o valor lido. O valor inicial da soma é 0, mais 10, 10. E como 10 é um número par, ele vai contar. Então, o resto da divisão de 10 por 2 é 0, portanto, ele vai contar 1 nos pares. Então, eu tenho essa situação verificada. O segundo valor é 7. Ele vai novamente somar o valor lido. Então, pega-se o valor da soma parcial, que nesse momento é 10, mais o valor lido 7, o resultado é 17, e atribui para a soma. Como 7 é um número ímpar, não vai contar. Vamos para o terceiro valor, que é 3. 3, pega-se o valor da soma, no passo anterior definiu-se que a soma é 17, 17 mais o valor lido 3, 20. 3 não é um número par, não conta. Então, esse if só conta quando o número for par. O quarto valor lido é 2. 2, temos 20 no somatório, mais 2, 22. E 2, o resto da divisão de 2 por 2 é 0, portanto, 2 é um número par, conta 1. Então, já tenho dois números pares. O primeiro, 10, e o quarto, 2. Vamos para o quinto valor, 5. Então, novamente, pego o que tem 22 mais 5, 27. 5 é um número ímpar, portanto não conta. E temos já foram feitos os 5 passos. Termina, mostra a soma total e a quantidade de pares calculada. Então vejo que a soma total é 27.
exatamente como demonstrado aqui, e que existem dois números pares. Então, nós temos aqui um algoritmo em que o usuário fornece a quantidade de números que serão fornecidos na entrada. Implementamos uma estrutura de repetição que fará essa quantidade de vezes. Então, uma estrutura de repetição que a variável de controle I vai de 1 até n, ou seja, serão executados n passos. A cada passo, deveremos informar um valor da sequência de n valores. Vamos somar esse valor. Essa é a configuração de uma variável somatório. Ela deve ser inicializada com 0. A cada passo, somamos o valor lido. E esse if verifica se o valor lido é um número par. Se for, deveremos contar 1, porque o objetivo é contar a quantidade de números pares que foram informados. E o contador também tem uma configuração semelhante ao somatório. Deve-se declarar e inicializá-lo. Sempre que o número for par, a gente conta 1. E ao final do processo, exibimos os resultados através dessas ações de saída. Obrigado.